Nós vamos iniciar a nossa roda de conversa. Essa é a sala 1. Espero que todos estejam bem identificados aí. Eu já identifiquei 5 dos apresentadores que vão apresentar os trabalhos, tá? Eu vou continuar recebendo as pessoas aqui. Me parece que falta só o Felipe, é uma das pessoas que submeteu o trabalho, não apareceu por aqui ainda. Vamos aguardar, talvez ele chegue mais tarde. Tá? É só repassar com vocês, tá? Espero que todos estejam bem na medida do possível nesse momento. Meu nome é Bruno, eu sou docente aqui no IFMG e vou atuar como facilitador, como moderador nessa roda de conversa, tá certo? As regras estão aí, eu enviei as regras para vocês no chat, tá? A intenção é que cada um de vocês terá 10 minutos de apresentação. Enquanto você estiver falando, se desejar, abra a sua tela, você vai poder compartilhar a sua apresentação no botão Share Screen, que está aí embaixo. Tá? Então, no momento da sua apresentação, você vai compartilhar a sua tela com os demais. Cada um tem 10 minutos. Quando estiver falando, faltando 2 minutos para terminar a apresentação, eu queria fazer esse combinado com vocês de eu abrir o microfone e dar só um toque para a pessoa perceber que está faltando 2 minutinhos só. O que vocês acham? Podemos fazer assim? Sim, eu acho que podemos. Tá? Para a gente garantir que nós vamos chegar ao final e ter os 30 minutos do diálogo, tá? Nós temos um diálogo aqui de 30 minutos, tá bom? Então, eu vou fazer dessa maneira. Eu vou marcar 8 minutos aqui. E ao final desses 8 minutos, inicio na apresentação, ao final eu vou dar o toquinho e esses terão mais 2 minutos, tá bom? Durante a apresentação, vocês podem ir enviando perguntas e comentários no chat, tá? Eu vou anotando essas perguntas, vou marcando essas perguntas aqui, e ao final eu compartilho essas perguntas, tá bom? Agora, eu entendo também que no final, se vocês desejarem, nós podemos abrir a fala para quem desejar se inscrever e fazer a pergunta. É só, se a gente conseguir formular as perguntas antes, nós vamos ter um movimento mais rápido ao final, né? Eu vou fazendo as perguntas e aí fica mais fácil da gente ter essas respostas com mais eficiência. Só o apresentador fique, por favor, com a câmera e o áudio ligado e ao final da apresentação nós vamos ter esses 30 minutos de discussão. A roda de conversa será gravada e editada posteriormente para a gente poder apresentar isso no site do CCMIC. Tá legal? Espero que nós tenhamos todos um bom dia. Tá? Nós vamos começar, então, vamos abrir com a apresentação do Igor e do Orlando. Aí eu não sei como é que vocês se articularam para essa apresentação. A visão de professores sobre atividades investigativas em uma sequência de ensino sobre efeito fotoelétrico. Podem compartilhar aí a tela de vocês e a gente vai participar desse momento. Gente, bom dia. Meu nome é Igor. Eu gostaria de começar pedindo desculpas pela internet, porque hoje a gente não sabe como que ela tá. Então, qualquer problema me avisem. Eu vou tentar falar o mais devagar possível. E se precisar, eu desligo a webcam, porque aí fica um pouco melhor. Então, o nosso texto, como o professor Bruno apresentou, é a visão dos professores sobre atividades investigativas em uma sequência de ensino sobre efeito fotovoltaico. Então, foi escrito por mim, Igor, sou aluno do Promestre, que é o mestrado profissional da Faculdade de Educação, e o meu orientador, professor Orlando. Então, no nosso texto, ele faz parte do meu estudo de mestrado, e o que a gente estuda é uma sequência de ensino com enfoque em ciência, tecnologia e sociedade, que foi produzida por um outro aluno do professor Orlando. E agora, nesse momento, a gente pretende fazer uma reelaboração dessa sequência. Mas para esse texto, o que a gente busca e o que a gente buscava foi compreender as concepções dos professores sobre as sequências, sobre as características investigativas que compõem algumas atividades dessa sequência. E aí, uma das perguntas que a gente fez era para compreender as vantagens e limitações que esses professores conseguiam perceber nessas atividades. A gente também perguntou aos professores se eles tinham tido experiências, tanto como aluno quanto como docentes dessas atividades.
O referencial teórico que a gente usou, então, ele perpassa por Zonta Labaru, 2011, fala que as atividades investigativas, elas colocam os estudantes em momentos de protagonismo, onde eles são autores das atividades. Mumford Lima, 2007, vai falar que as atividades investigativas, elas proporcionam que os estudantes produzam seus conhecimentos e que se engajem nas atividades e perguntas de cunho científico. Capesti, 2013, fala que as atividades investigativas, ela proporciona que os estudantes vivenciem os processos de construção de significados. Pois, desde a apresentação dos problemas até a identificação das questões científicas, e ainda passa pela seleção das ferramentas para que eles resolvam as atividades investigativas. A metodologia do nosso trabalho, então, nós convidamos 3 professores, sendo um professor supervisor do PIBID e 2 professores da residência pedagógica. Esses professores foram convidados a fazer uma leitura da sequência de ensino, que foi produzida por Lima, mas que também está em um texto produzido pelos outros autores, que são Lima, Aguiar e Silva, 2018. Nesse texto, além da sequência de ensino, tem um planejamento e algumas análises. Após a leitura, esses 3 professores fizeram e participaram de uma entrevista, que foi semi-estruturada, onde o que a gente buscava entender eram as vantagens e contribuições, problemas e dificuldades que esses professores tinham em desenvolver temas de física com abordagem investigativa. Uma pergunta que nós fizemos a eles foi: que experiências docentes você tem com esse tipo de abordagem no ensino de física? Nos resultados, então, a gente tem, segundo os professores, as vantagens de usar atividades investigativas são essas que estão colocadas aí de forma resumida. Eu vou apresentá-las. Nós temos aí a transcrição da fala dos professores. Então, os professores, eles acreditam que as atividades investigativas, elas possibilitam que o aluno desenvolva autonomia. Porque para eles vão propor a elaboração de hipóteses, eles vão buscar a interpretação de desafios. Igor, eu acho Não tem que... muita... Igor, falhou, o seu microfone falhou, tá? Se você puder retomar, por favor. Em resultados, então. Segundo os professores, as vantagens, elas são porque as atividades investigativas, elas desenvolvem a autonomia dos alunos, pois eles precisam elaborar hipóteses e buscar interpretações. E isso torna um desafio para eles. E eles precisam também passar por conhecimentos transversais para conseguir desenvolver as atividades. Um professor acredita também que essa abordagem possibilita que os alunos percebam que o mundo é tecnológico. E sobre essa fala, a gente chega em algumas conclusões que eu vou falar posteriormente. Um professor acredita que as atividades investigativas, ela possibilita quebrar o paradigma do ensino tradicional. Segundo ele, essas atividades poderiam despertar o interesse dos alunos, permitindo que eles desbravem os horizontes, abrindo leques de possibilidades. E segundo os professores, as atividades investigativas, elas têm algumas desvantagens, que são elas. Os alunos, quando estão de frente para atividades investigativas, às vezes eles não sabem por onde começar. Porque diferente de uma atividade tradicional de resolução de exercício, ela não necessariamente tem início, meio e fim. O professor também tem uma dificuldade, alguns professores, porque de entender até que ponto a atividade é mesmo investigativa.
Um outro ponto levantado pelos professores, que é uma dificuldade em usar atividades investigativas em sala de aula, é saber como que essa atividade dá de retorno. Algo que a gente relaciona com a avaliação da atividade. Mais ou menos a pergunta desses professores é: o que esse aluno está aprendendo ao realizar essa atividade? Um outro ponto que um professor levantou é que existe uma limitação do conteúdo científico desses estudantes e, por essa razão, às vezes eles não conseguem resolver a atividade investigativa, né? Chegar até o final. E ela ainda aponta que problemas de conhecimento matemático são cruciais nisso, porque os alunos têm alguma dificuldade com matemática e não conseguem caminhar. Quando a gente observa o referencial teórico, a gente também tem um apontamento de que as atividades investigativas não precisam de conhecimentos matemáticos, necessariamente. Elas podem ter. Quando a gente perguntou sobre as experiências docentes, um professor falou que ele teve essas atividades durante a graduação e que ele, trabalhando como professor, ele usa essas atividades com seus alunos do PIBID e da residência pedagógica para poder aplicar na sala de aula dele. Uma outra professora fala que uma experiência que ela teve de uma atividade investigativa na escola foi quando ela pediu que os alunos explicassem as transformações de energia por meio de uma atividade, de um experimento. E nisso os alunos tiveram que buscar Igor, o assunto para poder chegar em algum lugar. Igor, mais 2 minutos, tá ok? Beleza. E aí, uma das considerações finais, a gente entende que as entrevistas nos ajudam a compreender como os professores engajados em mudanças se aproximam da perspectiva de ensino e quais dificuldades eles enfrentam. Essas perspectivas nos dão pistas para ações de formação inicial e continuada dos professores, porque a gente pode perceber que as atividades investigativas elas são muito amplas e que os professores precisam continuar se formando para sempre pensar em novas possibilidades. E surgiu da nossa análise uma questão: como acompanhar de maneira efetiva a aprendizagem dos alunos nessa proposta de ensino, que é uma questão que a gente ainda coloca para futuras análises. As referências bibliográficas deste trabalho estão aqui. E é isso. Obrigado. Perfeito, Igor. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Se você puder parar a apresentação para o próximo poder já colocar o dele também. Tá? Pessoal, eu avisei aí, se vocês tiverem questões, quiserem ir colocando questões aqui no chat, podem colocar, eu vou controlando essas questões e ao final a gente apresenta, tá ok? Agora eu convido o Pedro Henrique Rodrigues Loureiro a apresentar o trabalho Experiências Vivenciadas durante o Estágio, uma reflexão sobre o planejamento didático e o ensino investigativo. Olá, bom dia, tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui, vocês me falam se está tudo certo. Estão conseguindo ver? Perfeito, Igor. Beleza, obrigado. Bom dia, pessoal. Peço desculpas também se a internet deu uma falhada aí durante a apresentação. E eu vou apresentar, então, esse trabalho de experiências, né? Um relato, na verdade, sobre as experiências que eu tive durante o meu estágio, né, durante a graduação, e o contato que eu tive tanto durante as disciplinas que eu fiz sobre ensino investigativo e o planejamento didático, né, como que eu pude pensar em inserir esse planejamento em um contexto docente. E a proposta que eu fiz nesse trabalho, né, foi pautada no ensino de botânica, que foi uma das partes que eu acompanhei no estágio, principalmente pela percepção que o ensino de botânica geralmente ele é muito criticado pelos alunos
do ensino médio, né, na parte de biologia, principalmente porque esse ensino geralmente é muito centrado em transmissão de conhecimentos de maneira passiva e a memorização de jargão, né? A gente fica lá passando ciclo de vida de plantas, estruturas, e eles geralmente não conseguem fazer uma associação disso com as bases científicas e até as aplicações científicas do estudo de botânica. Geralmente fica um conteúdo muito enfadonho. E geralmente isso também contribui, né, para que tanto os alunos que são formados no ensino médio, quanto às vezes até em curso de graduação, tenham essa tendência, né, de cegueira botânica, de não perceber a coexistência nossa com plantas, né? E essa cegueira botânica, ela é um verdadeiro desafio para o letramento científico, e eu acho que ela me fez refletir muito sobre qual que é o papel, né, dessa disciplina dentro da biologia para o cotidiano dos alunos. Como que eu posso fazer com que ela contribua mais para a formação cidadã desses estudantes? Então, esse relato ele vai trazer essa coletânea das experiências, das reflexões que eu fui fazendo e os resultados disso, né, para a minha formação docente. E o que eu percebi foi que, em geral, as aulas, elas, no segundo ano, né, que eu acompanhei na escola, não traziam uma abordagem investigativa. Elas eram muito mais, mesmo as aulas práticas que eu tive contato, eram muito engessadas em um modelo de apresentação de um conhecimento ali e observação simples. E isso me deu uma ideia de formular uma sequência didática, né, algumas aulas, que tentasse colocar um eixo temático, uma problemática dentro da botânica, tentando introduzir alguma prática investigativa. Não vou conseguir apresentar a sequência inteira aqui, por conta do tempo, mas então, esse estágio ele foi realizado, né, durante o curso da disciplina de estágio, né, obrigatório na UFMG, e elas referem a experiências do segundo semestre de 2019. Foram realizadas em um colégio tradicional da rede privada aqui de Minas Gerais, né, e essa instituição atende, em grande maioria, alunos de classes socioeconômicas bastante elevadas. As turmas que eu tive a oportunidade de acompanhar e de ministrar aulas foram referentes à primeira e segunda série do ensino médio e o conteúdo de botânica da segunda série, né? E o que eu percebi, né, comparando essas duas séries, o primeiro ano e o segundo, é que mesmo sendo o mesmo professor, na primeira série do ensino médio você tinha pelo menos algum eixo ali temático, alguma problemática de investigação para os alunos seguirem. Enquanto que no segundo ano isso ficava um pouco mais solto, um pouco mais desorganizado. E então, né, eu planejei, junto com o professor, algumas aulas práticas que, infelizmente, pela estrutura da escola, ficaram um pouco engessadas ali. E foram basicamente duas aulas, uma de morfologia floral e uma de anatomia vegetal. A de morfologia floral, os alunos puderam fazer observação de ovários, de azaleias e patas de vaca. E eu percebi que, mesmo sem a atividade trazer uma investigação, eles faziam perguntas de cunho investigativo, né? Eles viam que o ovário, por exemplo, a pata de vaca, estava em uma região diferente da azaleia. E eles perguntavam por que tem essa diferença, né? Eles queriam saber qual que era a razão ecológica para isso. E na anatomia, aí eu já vi uma curiosidade mais metodológica do procedimento, por que que eles conseguiam fazer um corte do caule da planta e observar essa condução, esses tecidos condutores, né? E mesmo a aula sendo uma aula bastante observacional.
Então, como eu disse, não tive a oportunidade de fazer alterações no formato, não tive muita liberdade, principalmente porque as aulas eram uma vez por semana só. E aí eu acabei elaborando, sem poder aplicar, uma sequência de aulas, principalmente baseadas nas competências da BNCC, usando como um eixo temático o desmatamento para ensinar sobre botânica. E aí, então, eu formulei alguns questionamentos como base, né, esses 4 aí. O primeiro, qual o papel das plantas na manutenção do ciclo da água e na prevenção da desertificação? E como elas exercem essa função? 2, como as plantas e as suas partes obtêm a água, né? De onde que essa água vem? 3, como a cobertura vegetal afeta o clima nas regiões diferentes do Brasil e do mundo? E 4, como as raízes e os caules que não fazem fotossíntese sobrevivem? Então, essa sequência ela se desdobrou em um planejamento de 5 aulas, mas como o Igor falou aí, a gente sabe que trabalhando com ensino investigativo, a gente não pode limitar isso a um planejamento muito restrito. E ela se iniciaria, então, com o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e introdução ao tópico de investigação e até mesmo ao ensino investigativo. Eu acho que quando a gente vai implementar esse tipo de atividade, a gente precisa pensar em alinhar as expectativas com os alunos também, né? Como é algo que muitos não estão acostumados, é importante a gente introduzir eles ao que a gente vai fazer antes de introduzir só as atividades. A segunda aula se referenciaria a uma aula prática, usando alguns dados primários e secundários para responder a alguns questionamentos que os alunos fariam e as hipóteses que já estavam ali sugeridas, né, no planejamento. Em seguida, uma aula expositiva, aí bem mais, digamos assim, tradicional para a botânica, falando sobre as características dos tecidos, em específico dos tecidos condutores. E uma aula, Pedro, então, em seguida... 2 minutos. Ok. Perfeito. Então, uma aula prática para o reconhecimento desses tecidos. Bem parecida com a aula que eu pude ministrar lá na escola, mas já com um propósito um pouco ressignificado. Então, como uma finalização da sequência, a proposta seria a apresentação, né, de trabalhos em formato livre, formato variável. Poderia ser um texto, poderia ser uma peça de teatro, poderia ser um vídeo científico, a respeito do que eles conseguiram relacionar sobre a condução de água, né, nas plantas e a relação disso com a manutenção do ciclo da água, a importância da cobertura vegetal para a formação, para a prevenção, na verdade, do processo de desertificação. Essa sequência eu queria muito aplicar esse ano, onde eu dou aula, que é um cursinho popular no FMG, mas infelizmente eu já estava me preparando, separando os materiais e tudo mais, eu não consegui fazer por conta da pandemia. Essa experiência me marcou muito, porque eu aprendi com ela como adaptar as aulas às necessidades dos estudantes e como planejar e incluir uma investigação nas minhas aulas. E percebi que o professor ele é formado por uma interação com os alunos, ele aprende a coletar esses dados, essas informações dos alunos e reformular a abordagem das aulas, né, a sua abordagem metodológica a essas necessidades. E sempre dá para melhorar, né? Eu revisitei essa sequência quando escrevi o resumo, eu acho que sempre dá para fazer muitas melhorias, né? Nossa profissão docente ela tem um dinamismo muito grande. E aqui estão as referências que eu usei para fazer esse trabalho. Obrigado.
Perfeito. Obrigado, Pedro. Vou lembrar mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem já externar, podem colocar aqui no chat, tá ok? Agora vai apresentar a Cândida, né, que já está com a gente aqui. Cândida, eu não sei se mais alguém do grupo vai apresentar, mas ela vai falar para a gente um pouquinho sobre os desafios da formação docente, relato de experiência de 2 mestrandas recém-ingressas no Profibio da UNB. Isso mesmo. Deixa eu compartilhar a minha tela. A Marina está aqui também, minha colega. Ela não vai apresentar, mas ela está aqui para tirar dúvidas. Estão enxergando minha tela? Ainda não, Cândida. Agora sim, está chegando. Agora. Certo, vamos falar sobre os desafios da formação docente, relato de experiência de 2 mestrandas recém-ingressas no Profibio. As mestrandas, no caso, sou eu, que sou a Cândida, e a Marina, que está aqui na sala também, que é a outra mestranda. E a Alice, a professora Alice, que é a orientadora, a nossa orientadora do mestrado. Bem, a gente pensou em fazer sobre a formação docente justamente por causa das observações e relatos, né, dos professores de ensino médio. Que eles sempre tivemos essa preocupação, essa vontade de fazer um mestrado, mas sempre tinha a barreira da falta de tempo, a carga de trabalho que é grande, não ter a disponibilidade, né, uma dedicação exclusiva, que, por exemplo, um curso de mestrado acadêmico demanda, até que surgiu o Profibio, né? O Profibio está na 4ª turma, ele iniciou em 2017, e com o Profibio, essa formação foi possível, né, de conciliar com a rotina de sala de aula. E ele é feito exclusivamente para professores de escola pública, né? Então, ou seja, foi feito para nós que estamos em sala de aula. E ele é um curso que ele se pauta na lógica da construção e consolidação dos conhecimentos biológicos através da aplicação do método científico e de utilização de tecnologias da informação e comunicação, as TICs, sendo esse conhecimento construído associado à transposição didática imediata para a sala de aula, de maneira que o mestrando possa trabalhar simultaneamente com seus alunos do ensino médio os conceitos-chave explorados em cada tópico de biologia. Então, esse mestrado ele é semipresencial. A gente tem aula uma vez na semana, o dia inteiro. Nos outros dias da semana, a gente continua trabalhando normal e fazendo as leituras, as atividades à distância. Ele busca a prática docente, você tem que estar em sala de aula, né? A sua sala de aula será seu objeto de pesquisa. Então, você tem que usar metodologias ativas, ensino investigativo e tecnologias de informação e comunicação no seu projeto que você vai desenvolver com seus alunos em sala. E o aluno, ele deve ser o protagonista da aprendizagem. Então, o papel do professor conferencista, de transmissor do saber, vai ficando para trás, né? Esse mestrado ele tem uma prova de seleção feita, né, em vários estados, se eu não me engano, são 15 estados ao todo em que o Profibio atua, né, porque ele é em rede nacional. Aí, depois de aprovado na seleção, você tem várias disciplinas que vão consolidar os conhecimentos biológicos. Paralelo a essas disciplinas, tem o projeto de pesquisa, que é construído para ser aplicado em sala de aula, usando o ensino investigativo, né? Então, a gente, juntamente com o orientador, constrói esse projeto para a sala de aula.
E aqui eu vou falar rapidamente sobre uma sequência didática que a gente usou. Já a gente deu início esse ano, iniciou-se esse ano o mestrado, né? Mas como ele é muito, a gente já vai aplicando em sala de aula, essa sequência didática a gente já começou a aplicar. Então, primeiramente, sala de aula, a gente, através de debates e aulas, a gente busca o conhecimento prévio do aluno, essa sequência didática, esse exemplo que eu estou dando. Então, através desse debate, a gente buscou o conhecimento prévio. Aí, apresentamos a estrutura do vírus. Depois de apresentar a estrutura e falar que o vírus é acelular, pedimos que os alunos levantassem hipóteses se os vírus são seres vivos ou não. Né? Dividimos a sala em 2 grupos, os que acreditam que os vírus são seres vivos e os que acreditam que os vírus não são seres vivos. E aí eles tiveram que argumentar, os 2 grupos tiveram que argumentar, criticar, justificar por que eles achavam isso. Então, isso foi uma atividade investigativa, né? A gente fez o aluno pensar. Na aula seguinte, falamos sobre reprodução dos vírus, o ciclo lítico e lisogênico, e a partir dessa explicação, dessa reprodução, pedimos que os alunos levantassem hipóteses por que surgem vírus resistentes a alguns medicamentos. Então, aí alguns associaram com a reprodução, com o ciclo lítico, o ciclo lisogênico. Então, a gente fez o aluno pensar e também levantar hipóteses, né? E depois disso, a gente focou, na aula seguinte, focamos no Covid-19, né? Falamos aí sobre a morfologia, a transmissão, a prevenção. Aí fizemos o aluno pensar também, questionando por que o álcool pode evitar né, ser usado aí na prevenção do coronavírus. Qual é o papel do álcool numa célula? O que ele vai fazer com essa célula? Por que o álcool é eficaz? Por que a máscara é eficaz? Né? Então, todas essas... E eles se interessam porque é coisa que eles estão vivendo, é coisa do dia a dia. Então, foi legal, a participação dos alunos foi bem ativa. Né? O que a gente pode concluir, como mestrandas, é que o Profibio na formação docente demonstra ser uma excelente opção para professores de biologia. A formação permitirá que ao professor transformar a sala de aula, torná-la mais motivadora e interessante. E desde o começo, você não precisa terminar o mestrado para começar a transformar a sua sala de aula, né? No decorrer do início do mestrado, você já vê a diferença, né? Você já vai aplicando em sala de aula. Então, para os professores, em geral, o mestrado é um momento de amadurecimento e fortalecimento profissional. Proporciona experiências inovadoras de ensino-aprendizagem que transformarão a educação. E aqui nossas referências. Perfeito, Cândida. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Stop share. Isto, Cândida, Marina e Alice. Agora, então, Felipe Salles de Oliveira vai apresentar para a gente a abordagem investigativa do ensino de biologia na formação de professores do campo. Felipe? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito, e estamos vendo também. Já estão vendo a apresentação em tela cheia? Não. Você tem que colocar ela em tela cheia ainda. Espera aí, só um minuto, então. Isso. Foi para a tela cheia ou não? Não. Ainda não. Agora foi. Agora foi. Perfeito. Boa apresentação. Deixa eu Obrigado. só um minutinho, Então, só para eu começar a contabilizar aqui de novo. Claro. Pode começar aí, pode ficar à vontade. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou Felipe Salles de Oliveira, professor da UFMG, da Faculdade de Educação, do setor de ensino de biologia,
e vou apresentar para vocês esse trabalho que é intitulado Abordagem Investigativa do Ensino de Biologia na Formação de Professores do Campo. Então, na introdução, como o tempo é muito restrito, eu não vou falar sobre o referencial teórico, que eu acredito que todos já estão minimamente familiarizados. Então, vou aproveitar esse tempo para apresentar um pouco o curso no qual o trabalho foi desenvolvido, porque ele não é um curso tão conhecido, que é a Licenciatura em Educação do Campo, que foi criado em 2009 com o REUNE, é um curso ainda relativamente novo, e visa a formação de professores para atuarem nas escolas rurais. Então, a gente sabe que esse público ele foi historicamente excluído da educação básica e superior, então o curso visa preencher essa lacuna, né? E o público-alvo desse curso é basicamente filhos e filhas de agricultores, da agricultura familiar, professores e técnicos que atuam na área rural, quilombolas, populações atingidas por barragens e educadores das escolas famílias agrícolas, né? Dentre outros também. E esse curso apresenta 4 habilitações, mas eu vou focar mais especificamente em uma delas, que é Ciências da Vida e da Natureza, que a gente chama de CVN, que é a habilitação na qual eu atuo. E aí esse curso ele segue o que a gente chama de pedagogia da alternância. Então é importante explicar porque esses alunos residem no interior e eventualmente em outros estados, então eles não têm disponibilidade para estar cursando o semestre regular no FMG. Então eles têm o que a gente chama de tempo escola ou TE, durante um mês inteiro eles vão para o FMG, lá para o campus Pampulha, e tem aulas com os professores, comigo, em tempo integral. Depois eles seguem para a complementação da carga horária no tempo comunidade, tá certo? Fazendo a aplicação desse conhecimento do tempo escola. Então esse trabalho ele foi desenvolvido no segundo semestre de 2019 na disciplina de análise da prática pedagógica, uma disciplina de estágio supervisionado desses alunos, voltado para a biologia. Então eles têm outros também, como o estágio supervisionado da química e da física, e é uma disciplina, então, que tem 15 horas no tempo escola e 90 horas no tempo comunidade, que é o campo, né, do estágio lá, a escola nas quais esses alunos estão inseridos. Então, essa disciplina vai tratar da história e filosofia da ciência, questões de natureza da ciência, ensino não formal, práticas experimentais, arte e ciência, o currículo de ciência e biologia e também a questão do ensino por investigação, né, que vai estar de maneira transversal em todos esses outros aspectos aí. E é importante também dizer que todo o conteúdo trabalhado nesse curso ele é contextualizado, né? Porque ele precisa estar adaptado. A gente sabe que para ter uma aprendizagem significativa, aquele conteúdo precisa fazer sentido para os alunos. Então, o conteúdo ele está sempre adaptado à futura prática profissional deles, à realidade do campo, que muitas vezes foi entendida como do campo do atraso, seus conhecimentos tradicionais foram negligenciados. Então, aqui a gente faz um resgate de tudo isso. E para ter essa contextualização, focando no ensino por investigação, eu escolhi esse tema, então, do declínio dos polinizadores, que trata basicamente do desaparecimento e morte das abelhas e as consequências disso aí para a produção de alimentos. Então, essa é uma questão sociocientífica ou socioambiental muito importante e que eu escolhi para estar trazendo aqui, depois eu vou aprofundar mais sobre ela. Então, a metodologia, como que eu desenvolvi esse trabalho? Na primeira aula, eu apresentei a fundamentação teórica do ensino por investigação. Então, falei da Ana Maria Pessoa de Carvalho, da Saceron, apresentei os vídeos do LAPEF, trouxe exemplos de sequências didáticas sobre os órgãos de sentido, também desenvolvidas no Promestre aí da UFMG. E fiz também um levantamento junto aos alunos, através de um formulário, do envolvimento deles com o ensino por investigação. Uma parte foi feita no início da disciplina, outra parte ao final, assim como no envolvimento deles com a apicultura e a produção de alimentos, para saber se aquele tema que eu tinha escolhido, de fato, estava adequado para esse meu público. E aí, na segunda aula, então, o que eu fiz? Eu dividi os alunos em 6 grupos de 4 participantes, e eles tiveram, então, que discutir o caso apresentado no artigo da Dália Conrado e colaboradores, de 2018, que apresenta um caso muito interessante de um apicultor que percebe que ele está tendo um problema na produção dele devido ao declínio dos polinizadores da população das abelhas, né? E aí ele acha que isso está acontecendo por conta de um produtor de maçã que está usando
agrotóxico na produção dele do tipo neonicotinoide, que é um derivado da nicotina, e isso estaria, então, afetando as abelhas. E aí tem uma série de discussões que são desenvolvidas para saber se, de fato, a população de abelhas está diminuindo. Aí tem questões que são colocadas lá, que um participante pergunta, mas as lixeiras estão cheias de abelhas, como que elas estão diminuindo? Aí tem uma correlação disso também com a produção do alimento, a qualidade e disponibilidade do fruto. Então, envolve uma série de questões. O convencimento desse produtor de maçã, será que ele seria afetado também pelo declínio na população das abelhas? Como convencê-lo a não usar esse agrotóxico? Então, tem uma série de questões listadas lá, são 19, eu escolhi 9 para trabalhar com esses alunos. E aí a orientação que eu dei é que eles deveriam pesquisar as respostas, né, em grupos de maneira colaborativa e depois fazer uma discussão coletiva, sendo que eles deveriam registrar a trajetória que eles percorreram para chegar nessas respostas, inclusive nos sites que eles consultaram durante a pesquisa para estar fazendo isso, e depois era feita uma discussão em torno disso. Então, como metodologia de análise, eu escolhi a observação participante, de maneira que os comentários feitos eram registrados no meu diário de campo e posteriormente analisados. Então, como resultados, eu mostro aqui para vocês já a caracterização da amostra. Foram 24 alunos do quinto período, a maioria mulheres, com idades que vocês podem ver variadas, média de 23,4 anos. E aí o que eu observei? Que 20 dos 24 alunos não conheciam a abordagem do ensino por investigação. Então, daí já a importância de estar trazendo essa temática para o planejamento das minhas aulas. E depois eu tenho duas questões que foram analisadas de acordo com a escala de Likert, né? Com a escala psicométrica de 1 a 5, que o aluno indica o grau de concordância dele, sendo 1 discordo completamente e o 5 concordo plenamente. Então, para a primeira pergunta, as aulas foram importantes para aprofundar meus conhecimentos sobre o ensino por investigação, nós vemos uma média de 4,8, ou seja, praticamente todos os alunos concordaram plenamente. Para a segunda pergunta, pretendo utilizar o ensino por investigação na minha prática profissional? Praticamente todos os alunos responderam que sim também. Então, foi um resultado já muito positivo. Também verifiquei nesse formulário que todos tinham conhecimento sobre a questão da mortalidade e desaparecimento das abelhas e que 4 alunos estão envolvidos direto e indiretamente com a apicultura, né, ou conhecem alguém que atua nesse ramo. Então, mostrando que, de fato, essa temática está muito contextualizada com a realidade desses alunos. E aí, dando prosseguimento aqui nos resultados, os alunos, foi nítido assim, como eles participaram ativamente e, tendo liberdade intelectual, eles conseguiram propor novas questões que não estavam no artigo sugerido, o que foi muito interessante, né? Então, assim, eles conseguiram perceber que o artigo centralizava a questão do déficit de polinizadores nas abelhas e se questionaram se outros animais também fariam esse processo, seriam responsáveis por essa polinização. E aí pesquisaram e verificaram que tem também besouros, vespas, borboletas e pássaros também fazem isso. Perguntaram também, não estava no artigo, se toda abelha produz mel, né, melífera, e verificaram que não. Perguntaram se toda abelha tem ferrão, verificaram que não. Se questionaram, por exemplo, se os inseticidas domésticos seriam capazes de matar as abelhas. E aí foi até interessante a relação que eles fizeram, tentando propor um experimento, né, para pegar uma abelha, né, verificar se ela tinha ferrão e testar diferentes inseticidas lá para ver se ela morreria ou não. E aí foi até interessante porque eles desistiram de fazer por conta da dificuldade do manejo dessa abelha, e já que a gente está tratando de um problema do declínio dos polinizadores, tem um caráter emotivo. Você pegar uma abelha e testar um inseticida para ver se ela vai morrer, se vai matar a abelha. Felipe, mais um minuto. Ok, desistiram de fazer isso. E assim, eles adotaram novos critérios, uma mudança comportamental nas suas pesquisas, né, de acordo com os sites. Essa que eles pesquisaram, essa preocupação apareceu no relato deles que eu estou trazendo aqui para vocês, né, uma competição, eles disseram, duvido que vocês consigam responder antes da gente, quero saber se essa fonte é segura, que era um aspecto importante. E as considerações finais, então, eu pedi que eles fizessem uma sequência didática e apresentassem um relatório, né, com desenvolvimento. E aí, como perspectiva futura, eu pretendo agora analisar o potencial investigativo dessa sequência didática deles, para saber se eles conseguiram incorporar isso. E aí eu concluo dizendo que uma prática pedagógica investigativa no planejamento do curso de licenciatura é importante para romper com esse efeito de permanência
e para que eles fiquem sensibilizados e instrumentalizados para utilizar essa abordagem com os seus futuros alunos. Então, aqui eu mostro as referências que eu utilizei rapidamente e concluo com a imagem dos alunos aí que me acompanharam ao longo desse processo. Agradeço a disponibilidade de vocês. Muito obrigado pela apresentação, Felipe. Nossa, já temos algumas perguntas, tá, gente? Alguns membros, alguns colegas têm enviado as perguntas aí. Mais tarde, ao final do processo aqui, nós vamos trazer essas perguntas também para os colegas responderem. Agora, o Rafael Martins discutirá com a gente o trabalho dele sobre uma aula investigativa de Química como proposta alternativa no ensino superior. Bom dia a todos e a todas. Eu já inicio a minha fala pedindo desculpas também, porque ontem eu tive um problema com relação à minha webcam do computador, então eu não vou conseguir compartilhar com vocês a apresentação. Mas a gente vai começando esse diálogo por aqui mesmo, né? Da forma que a gente tem como possibilidade. Bom, como o professor justamente já falou, né, meu trabalho ele fala sobre uma aula investigativa de Química como proposta alternativa no ensino superior, e ela surge justamente na perspectiva de promover práticas pedagógicas diversificadas dentro desse contexto, né? Eu sou aluno de doutorado e essa prática ela é uma parte também dessa minha pesquisa, onde a gente tenta investigar como que essas perspectivas avaliativas dentro dessas práticas elas podem promover novas mudanças dentro dessa realidade investigada. Então, quando a gente fala então da perspectiva do ensino, da aprendizagem e avaliação, né, dentro da Química, a gente percebe, principalmente no ensino superior, que a prática tradicional ela é muito forte, né? Então, a perspectiva da gente pensar a recepção e a reflexão dos processos é muito difícil, porque percebe-se uma prática cultural muito arraigada, onde o professor é aquele que é o detentor de saber e os alunos são aquelas pessoas que vão receber esse saber, né? Então, quando a gente pensou promover uma prática alternativa, uma prática diversificada dentro da sala de aula, nós pensamos em promover, então, uma experimentação, né, uma aula investigativa, onde a gente possibilitava, talvez, um outro olhar para dentro dessa realidade, né? Então, quando a gente pensava, então, na perspectiva da investigação, ela é uma possibilidade onde você traz para próximo dessa realidade tanto o sujeito professor quanto o estudante pela mediação do diálogo, né? Então, a própria elaboração das hipóteses e a questão também das trocas das ideias. Então, o trabalho ele foi feito numa disciplina do 8º período do curso de Química de licenciatura, na disciplina que nós chamamos de Eletroquímica e Métodos Eletroanalíticos, né? Esse experimento que nós propusemos para os estudantes foi um experimento que se buscava fazer uma titulação potenciométrica, né, ácido-base, empregando o extrato do repolho roxo. Então, o objetivo era caracterizar como o experimento investigativo contribuiu para modificar a dinâmica do ensino e aprendizagem do conteúdo. Então, a nossa dinâmica, nós já tentamos fazer diferente, partindo-se do pressuposto que o aluno ele não tinha o roteiro pré-definido. Então, o professor ele chegou, né, com questões norteadoras, aonde ele começou a fazer o processo de problematização com os seus estudantes, tentando rememorá-los o que eles já tinham praticado dentro da sua graduação, dentro do curso, algo que relacionado com o tema que a gente está investigando, né? Então, questionou-se sobre titulação, questionou-se sobre o uso do extrato, do repolho roxo, indicadores, né? Ou seja, tudo aquilo que pudesse resgatar uma memória do estudante em cima daquele processo, daquela aula investigativa que nós começamos a organizar, né? Então, nós partimos de 3 questões principais. A primeira seria como que seria preparar uma escala de acidez e basicidade a partir do extrato do repolho roxo.
como construir uma curva de titulação e como validar, né, o uso do extrato de repolho roxo como indicador ácido-base mediante a titulação potenciométrica, né, a partir de uma curva de titulação. Né? Ou seja, nós gostaríamos de problematizar com os estudantes, né, desde a própria concepção dele prévia do que é uma titulação, qual que é a função do extrato do repolho roxo, qual que é a função de um indicador, e o pensamento potenciométrica, utilizando o repolho e o extrato dele. Né? Então, a gente dividiu a nossa aula em 3 momentos. O primeiro momento foi a questão da problematização. Então, na problematização, né, o professor ele buscou interagir por meio do discurso, por meio das falas, dos gestos dos estudantes, como que, o que seria uma prática tanto investigativa, né, e tentando retomá-la dentro da perspectiva da investigação do experimento. Né? Então, tentou-se fazer essa rememoração com os estudantes. Quando a gente pensa a partir daí, o experimento ele começou, então, que seria o segundo momento. Então, primeiro ele resgatou, veio dentro da memória dos estudantes aquilo que eles conheciam sobre uma titulação e, dentro da realização do experimento, aí o que aconteceu? O professor ele sempre foi estimulando, né? Ou seja, o que o aluno ele sabe, o que ele está observando, o que ele está relatando, né? A partir das hipóteses iniciais que ele levantou, elas estão se confirmando ou não, né? E uma das perspectivas bem interessantes que a gente observa, e que nós observamos, é com relação, por exemplo, à perspectiva do erro, né? Quando errava, ou quando acontecia alguma coisa que não estava esperado, dentro do experimento, ou, por exemplo, uma mudança de cor, o professor ele sempre questionava os estudantes o que estava acontecendo, né? Ou quais seriam as possibilidades de mudança dentro daquela perspectiva. Então, a gente observa que nesse processo de aula investigativa, onde existe Rafael, você está mudo. Rafael. Oi. Aí, retoma, por favor. Só essa última parte agora. Só essa última parte? Isso, tá. Essa última parte. Então, durante a realização do experimento, nós observamos que foi muito importante a reflexão em cima do erro, né? O erro também com uma perspectiva de construção do conhecimento, né? De reflexão de que, a partir do erro, também posso promover outras possibilidades de aprendizagem. Então, no sentido de, por exemplo, de refazer a pergunta da hipótese, de refazer uma parte do experimento e observar, bom, dentro dessas adequações não foi interessante, não foi possível por causa do quê? Né? Então, observar isso. E outra questão também com relação à segurança das escolhas, né? Porque, geralmente, quando você já tem um roteiro pré-definido, aquele roteiro ele já vai te indicar aquilo, a possibilidade do acontecimento da sua ação, do seu experimento. E como nós não tínhamos, né, era interessante observar como que os estudantes eles também se posicionaram frente a essa possibilidade. Não só eles, também como professor, né? E após o experimento, o que a gente observou? Aí nós fizemos primeiro a problematização, depois a realização do experimento. E no final, a conclusão, que seria o movimento do diálogo e trazer novamente as hipóteses, trazer as dúvidas, trazer as sugestões. E isso foi muito interessante porque você viu essa mobilização, né, do estudante quando a gente pensa na questão de Freire, na perspectiva da problematização, onde ele fala que isso é uma prática que promove a autonomia, né, e a liberdade dos sujeitos. Então, você observa que eles conseguiram, de uma certa maneira, promover essa movimentação dentro da prática investigada. Rafael, 2 minutos. Ok. Então, eu poderia dizer, assim, dentro das nossas considerações finais, que essa prática ela foi muito interessante porque mostrou uma outra possibilidade de movimentação,
né, numa perspectiva mais coletiva de construção do conhecimento, onde tanto o professor quanto os estudantes eles foram peças fundamentais desse processo. No entanto, a gente observou o seguinte, que infelizmente, em alguns momentos, ainda prevalece aquela relação de poder, né, onde você observava que o professor, ele focava, né, nas perguntas e os alunos apenas respondiam, né? Então, ainda existe um pouco de receio de promover esse movimento, né, com maior fluidez, né, onde o aluno ele também tem a voz, ele também pode dialogar, ele tem o posicionamento dele, né? E isso intervém também muito da questão do medo, né? O medo de errar, o medo de falar e de receber crítica do próximo. Mas foi uma prática muito interessante. Eu gostaria de agradecer a CAPES, né, pela bolsa concedida, pelo incentivo, né, e de ter também contribuído para a realização desse trabalho, e a todos vocês que estiveram aqui para escutar. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado a você. Deixe-me verificar aqui. Isso, nós vamos agora então para a última apresentação desse momento, né, dessa sala, né, nesse primeiro momento. Vai ser o Rogério Soares Cordeiro apresentando o trabalho Formigas Comem o Quê? Oficina para licenciandos em Biologia, pautada no ensino por investigação. Então, bom dia, todo mundo me ouve bem? Perfeito, Rogério. E já estamos vendo a apresentação também. Eu organizei esse trabalho com a professora Maria Santina, que trabalha diretamente com formigas, e com a professora Adriana Pugliese, que trabalha mais voltada para o ensino. E, como me parece comum, os trabalhos de ensino por investigação, normalmente eles partem de um problema, né? E durante uma aula, na minha turma de ensino superior, no período que eu trabalhava no IFMA, uma aula de zoologia de invertebrados, surgiu essa dúvida. Formigas comem o quê? E aí a gente propôs uma oficina para licenciandos em biologia pautada no ensino por investigação. Eu parto da BNCC, que diz que o processo investigativo deve ser entendido como um processo central na formação dos estudantes, e uma das estratégias para que isso aconteça é o ensino por investigação, né? A alfabetização científica, que pode ser feito por ensino por investigação. Quando acontece essa pergunta, eu tinha um histórico que era ter ido numa Semana da Biologia na Federal do ABC, e eu ouvi a professora Daniela Lopes Scarpa falando sobre essas abordagens e trazendo algumas referências ali, e eu fiquei muito interessado naquilo. Eu já tinha uma experiência por trabalhar com formiga, já tinha feito uma proposta com esses insetos, mas ela era muito parecida com uma aula prática tradicional. E foi aí que eu vi a possibilidade de, como surgiu aí naquele cenário da sala, o problema, por que não propor um trabalho que envolvesse formigas, né? Eles são organismos abundantes, que desenvolvem uma série de nichos e papéis ecológicos, e aí é onde vem o método. Foi lá na Federal do ABC que eu conheci com a professora Daniela as abordagens, e eu conheci o ciclo de Pedaste. E foi a partir daqui que eu comecei a pensar no meu método. Como a gente poderia fazer a abordagem prática? O problema era, para eu investigar com os alunos, né, para eu propor essa investigação com os alunos acerca da dieta das formigas, dos aspectos nutricionais das formigas, eu teria um problema que eu acho que é recorrente nas falas quando vai trabalhar com ensino por investigação, que é o tempo. Só que aí eu vi na programação do nosso curso que nós teríamos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Foi quando, então, no momento em que surgiu a discussão em sala, eu orientei os alunos aquele problema, a gente fez algumas discussões, o que caracterizou o elemento orientação no ciclo, né? Pedi a eles para que ocorresse a conceitualização, aprofundassem as pesquisas em casa, fazendo um recorte especificamente para essa família Formicidae, tá? Que tem cerca de 13.500 espécies, e sem contar com os morfotíficos,
morfotipos e uma série de espécies crípticas. Só que aí eu deixei para o período da SNCT, quando normalmente eles propõem aos professores, né, o que a gente pode fazer numa reunião pedagógica, eu propus uma oficina. E aí essa oficina foi o momento de maior intensidade assim dos trabalhos, visto que era uma turma de período noturno, esses alunos em geral eles têm outras atividades durante o dia. E lembrando que no ciclo de Pedache, todo momento ele visita o processo de discussão e é por isso mesmo que é um ciclo, né? E aí eu acho que vai ficar mais claro o desenvolvimento todo no próximo slide. Bom, então, como eu já disse, em sala surgiu a pergunta: formigas comem o quê? Pedi aos alunos, então, que fizessem essas pesquisas por conta, né? E eles começaram a trazer e tal. Quando chega na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu proponho uma oficina sobre coletas de formicídios de modo geral. Só que nessa coleta, os alunos teriam que, então, a partir dessa pesquisa, desde as concepções prévias, trazerem o que eles viram em trabalhos de ecologia aplicada na área de mirmecologia, que eram as dietas de formigas. E aí eles trouxeram vários tipos de iscas, ativas, passivas, vários métodos de coleta, né? Dentre elas, o que mais ocorreu foram as indicações de que formigas comiam açúcares, né? Que parte bem de uma ideia do senso comum. E aí, alguns deles, felizmente, conseguiram encontrar trabalhos também que envolviam iscas de proteínas, como carne podre, inclusive, sardinha. E algumas dessas iscas, aí nós elaboramos a partir do que eles propuseram, tá? E foram envolvidos nisso 35 alunos do 5º semestre, uma vantagem aí por ser 5º período, eles já tinham uma maturidade assim, em algumas questões da ecologia, da zoologia, e isso foi um facilitador. E fomos então fazer essas iscas. As iscas, os locais em que a gente colocou, foram também pensados em réplicas. Eu sugeri a eles que fizessem a réplica, toda vez que fizessem uma coleta, por exemplo, com mel dentro do campus, também fizessem numa área externa. Embora eu seja do IF baiano hoje, nesse período eu estava no IFMA, e aí eu estava ali nas adjacências de áreas de Amazônia Legal. Então, o entorno do campus é bastante verde e isso trouxe alguns resultados bem interessantes. Na literatura, em média, as iscas são deixadas ali por 45 minutos. Esse tempo, como o tempo pode ser um vilão, ele foi aproveitado para que as iscas ficassem lá, né? Os alunos que escolheram trabalhar com iscas ativas, não, eles tiveram que ficar lá em campo coletando. Só que como eles estavam em grupos, pelo menos algum desses integrantes teve que voltar para o laboratório para que ali eu fizesse algumas provocações. Foi quando eu apresentei a eles uma tabela de nichos e de especialização de algumas guildas, em que Brown, 2000, divide essas formigas por alguns grupos, como mais generalistas e mais específicos. Isso pode ser usado, inclusive, para bioindicação, né? E aí a gente começou a fazer essa discussão e voltamos para o local. Quando voltamos para o local, eles ficaram impressionados, porque eles apostaram muito que teria a maior quantidade de formigas nas iscas de mel. E, ao contrário, as iscas de sardinha e as iscas mistas, que são aquelas que estavam exatamente na literatura dura, né, da ecologia, enfim, nós então corroboramos esses resultados, o que valida o processo de ensino por investigação, porque coloca o aluno exatamente no papel de pesquisador, no papel de investigador. Eu tinha levado de São Paulo para lá uma coleção de referências de formigas, tá, em subfamílias e alguns principais gêneros, e aí eles usaram esse momento para comparar, né, e aí conseguiram separar tudo de subfamílias e eu dei um prazo para que eles apresentassem os resultados em números absolutos, em porcentagem. Não deu para a gente usar, até porque depois eles tomaram outro viés, esse trabalho conseguiu ficar maior como professor de ecologia. Mas o que foi muito interessante é que nas áreas de dentro do campus, áreas de convivência, áreas de alimentação, eles encontraram formigas extremamente generalistas, aquelas que a gente chama de tramp ants, né? Então, formigas que você encontra em qualquer área urbana.
enquanto que na área verde, por exemplo, de algumas partes, inclusive mais afastadas do campus, foi legal porque um aluno, inclusive, ele propôs como se fosse uma linha assim, e foi discutindo essa questão da riqueza, né, da variedade. A Rogério, gente 2 conseguiu minutos. encontrar, ok, Obrigado. dois gêneros, dois espécimes, aliás, de Gnamtogenes, que é de uma subfamília muito mais sensível, que normalmente só nidifica em área menos impactada, normalmente ela é arborícola, e aí eles conseguiram comparar essas diferenças. Aqui no final está já o momento, porque de acordo com o ciclo de Pedache, o aluno, para atuar como investigador, como pesquisador, ele também tem que divulgar, né? O que a gente está fazendo aqui é divulgar a ciência. Então, essas fotos finais aqui são o momento da divulgação. Aulas práticas são eficazes, especialmente porque o aluno tem essa vivência como pesquisador. Esse trabalho também permitiu essa tríade, né? Aluno, professor, pesquisador, no momento que eles tiveram que se comunicar. Eu trago aqui também uma referência de Carvalho como formação de cidadãos, né, que são conscientes e compreendam os impactos antrópicos sobre a biodiversidade e qualidade de vida, enfim. E eu achei legal porque quando a gente está munido de informações, por exemplo, conhecer essa abordagem, aquilo que foi uma pergunta, aquele gatilho ali na sala, se eu não tivesse clareza desse viés, eu teria feito, de repente, uma aula tradicional. Mas teve uma relevância local, os alunos ajudou também a desmistificar um pouco essa ideia preconceituosa de que formigas são apenas insetos inconvenientes e, sobretudo, eles foram os elementos-chave ali, as estrelas do processo. Essas são as minhas referências. Obrigado. Perfeito, Rogério. Muito obrigado pela apresentação. Prezados, eu tenho algumas questões que foram colocadas aqui, né? Eu posso trazer essas questões, ou a gente pode, de repente, abrir o microfone para alguém que desejar questionar. O Orlando colocou algumas coisas, mas eu também já vi aqui no nosso chat que alguns de vocês já trocaram mensagens entre vocês, né? Vocês já estão dialogando, colocando alguns referenciais para análise de dados, né? O que vocês preferem? Quem tem alguma questão, quer abrir o microfone, quer abrir a fala? Eu vou nas perguntas que foram colocadas. Bom, então eu vou abrir aqui com uma pergunta que o professor Orlando colocou para o Pedro. Tá? Gostaria de pedir ao Pedro para comparar o engajamento e ações dos estudantes com problemas tipicamente disciplinares sobre botânica, reprodução e morfologia vegetal e outros problemas ambientais autênticos, papel dos vegetais na preservação do clima e mananciais de água. Achei ainda interessante sua observação de que atividades tradicionais, como a observação da morfologia de flores, podem gerar ações investigativas por parte dos estudantes. Que fatores e condições permitem que isso ocorra? Oi, obrigado, Orlando, pela pergunta. Obrigado, Bruno. Eu vou responder a primeira, pelo que eu entendi. Eu não sei se foi exatamente isso que você quis dizer, Orlando. Se não for, você me corrige. Por engajamento e ações dos estudantes em problemas disciplinares e problemas ambientais, eu vou entender que você quer que eu compare como que a turma se comportou, se comportaria em contextos diferentes, né? Uma aprendizagem muito voltada para o conhecimento típico, bem tradicional de livro, e uma coisa um pouco mais prática. Eu acho que a amostra que eu tive de alunos, né, o que eu pude trabalhar ali, não é uma coisa representativa de todas as turmas, né? A gente sabe disso, turmas podem ser muito heterogêneas. E, assim, eles, mesmo com as aulas bem disciplinares, né, bem focadas e pautadas nesse conhecimento de livro, bem acadêmico, eles conseguiam aproveitar bastante, se engajar. Mas eu acho que falta muito uma conexão
com esses problemas. Eu acho que isso ainda é muito incipiente em vários níveis educacionais, mesmo em escolas tradicionais, particulares, como foi a que eu trabalhei com esse estágio. E eu acho que quando você coloca isso na visão do aluno, você consegue captar mais a atenção, porque uma percepção que eu tenho, pelo menos do contato que eu já tive, das experiências com alunos, as gerações, né, que estão hoje no ensino fundamental, no ensino médio, a minha também, sempre tiveram uma visão muito utilitarista do conhecimento. Eu acho que isso é um problema que é difícil da gente lidar e tentar combater esse utilitarismo. Então, eu acho que quando a gente consegue explicar o porquê que tem pessoas que estudam isso, mas você não precisa ser um expert nisso, eu acho que fica mais fácil você negociar o conteúdo com o aluno. Fica mais fácil você fazer um processo de convencimento com ele, né? E a segunda parte das atividades tradicionais como possibilidades de gerar ações investigativas. Eu não sei dizer exatamente quais fatores, viu? Eu não tenho uma resposta boa para essa pergunta. Mas eu acho que isso depende muito de conteúdo que você está trabalhando com os alunos, porque, querendo ou não, alguns conteúdos vão dar uma margem maior para questionamentos e outros uma margem menor. O que eu acho legal, né, dessa parte de transporte de seiva é que não tem uma resposta final até hoje, né? Existem questões na ciência que são menos debatidas, mas para transporte de seiva a gente tem modelos que explicam. E eu acho muito legal aproximar isso dos alunos. E quando você propõe mesmo uma aula observacional, prática, eu acho que qualquer aula prática, isso eu acho que é um fator muito importante. Mesmo que ela não seja investigativa, é melhor do que não ter prática nenhuma. Isso, quem me falou foi inclusive meu professor de estágio na época. Como que uma aula prática pode suscitar uma pergunta para uma observação que o aluno faz, né? O fato de ter o contato ali com alguma coisa palpável permite ele formular uma pergunta. Legal, Pedro. Obrigado pela resposta. Espero ter atendido aí, Orlando. Eu vou emendar aqui, já que você trouxe essa questão do seu estágio, né? Obviamente, mas é uma outra pergunta que o Orlando também fez agora a Cândida. Vou aproveitar a Cândida e Marina, que estão aí presentes, né? Cândida apresentou, mas o trabalho de vocês duas. O professor Orlando trouxe uma questão aqui no chat, que é a seguinte. Deixe-me fazer a leitura aqui. Cândida, e aí, se Marina tiver interesse também desejar responder, vocês poderiam apontar uma ou duas mudanças nas práticas docentes que consideram as mais importantes decorrendo da participação de um programa de desenvolvimento profissional? Né? Sim, eu acho que a principal mudança é no planejamento e na metodologia da aula, né? A gente começa a enxergar o aluno como protagonista mesmo, a gente começa a construir junto com ele conhecimento, pedindo que ele levante hipóteses, porque, assim, há um tempo atrás, né, as aulas práticas, até nas aulas práticas, a gente fazia um roteiro tão engessado que não dava para flexibilizar, não dava para ter um resultado que não fosse o esperado. A gente tinha aquela prática e tinha que dar aquele resultado. E depois a gente começa a ver que é interessante não ter o resultado bem. Isso vai gerar novas discussões, novas hipóteses, né? Então, até a interação do professor e do aluno melhora a partir dessas novas atividades, né, investigativas. Não sei se eu consegui te responder aí, Orlando. Eu vou tomar liberdade, então, para colocar uma questão, e aí eu vou pedir, né, ao Orlando, se ele puder, ou ao Felipe e ao Rogério, né, se for possível,
porque, pelo que eu entendi, são os 3 que estão atuando mais com a formação docente nesse momento, ou atuaram ao longo da carreira, ou estão atuando nesse momento, né? E a minha pergunta é a seguinte: como é que é a apresentação do ensino por investigação ao longo da formação inicial docente? Porque, veja, o Pedro, por exemplo, ele usou isso no estágio, né? Ele, pelo menos, trabalhou com isso durante o estágio. A gente teve outros casos aqui que foram no mestrado, no PIBID, né? Mas eu digo ao longo da formação do professor, do futuro professor, do licenciando, né? Como é que essa apresentação dessa, vou chamar de metodologia de ensino por investigação, pode ampliar o entendimento do futuro professor sobre aspectos relacionados à natureza da ciência? Alguns de vocês poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu pensei, né, em dirigir essa pergunta aí ao Orlando, ao Rogério, ao Felipe. Eu posso falar, Bruno? Por favor, Felipe, fica à vontade. Achei muito interessante a sua pergunta. Eu acho que isso está muito de acordo com o que a gente trabalha lá especificamente com esse grupo aí da educação do campo. Então, como você colocou esses aspectos aí sobre a natureza da ciência, eles são fundamentais. Deixa eu abrir a minha câmera aqui, né? Eles são fundamentais, a gente trata isso na disciplina. Eu trabalho com eles aquele artigo do Daniel Gilped, né, sobre as concepções equivocadas sobre a ciência, e é uma coisa que a gente tenta desconstruir. No artigo eles fazem uma revisão muito grande, mostrando que professores formados já apresentam essas visões deturpadas, e eu acho que essa abordagem do ensino por investigação, baseada em evidências, é muito importante para contribuir com isso. Então, eu tento sempre estabelecer essa correlação na disciplina, e eu acho interessante assim também, porque eu peguei os alunos do 5º período e na minha avaliação eu verifiquei que 20 de 24 ainda não tinham ouvido falar nisso. Então, é muito importante, como eu comentei também na apresentação, mas de maneira muito sintética, romper com esse efeito de permanência, né? Que é o que o aluno tende a levar para a prática profissional dele a forma como ele foi instruído. Então, se você vem do ensino básico, que é praticamente tradicional, centrado naquela pedagogia da transmissão, e depois, ao longo da graduação, isso permanece, o aluno tende a manter isso, né, com os seus futuros alunos. Então, é justamente o que a gente quer quebrar, romper com esse paradigma, né? Então, a minha avaliação consiste exatamente nisso. Uma vez apresentados os pressupostos teóricos, né, eu quero saber se na sequência didática desse aluno, lá no estágio dele, propondo junto com o supervisor lá na escola, ele conseguiu de fato incorporar ou não. E assim, já adiantando um pouco a discussão, como eu comentei aqui no chat também, é algo que ainda está em desenvolvimento, mas no geral as sequências didáticas ainda não trouxeram esse caráter investigativo, o que de certa forma me preocupou, né? E eu estou pensando ainda em como trabalhar isso, ou seja, não basta reservar um momento. É claro que a gente sabe que a abordagem investigativa ela não deve e não vai se restringir a uma única aula ou uma única disciplina, né? Então é um dos aspectos que eu discuto também. Mas apesar, né, de ter abordado isso, ter feito essa atividade também, e que eu acho que alcançou um resultado satisfatório, ainda não foi suficiente para observar essa mudança comportamental no planejamento desses alunos. Então fica aí como desafio, né, não só para mim, mas para os outros colegas também que trabalham com esse grupo. Perfeito, é verdade, tá? Essa questão, Felipe, mesmo, né, da discussão sobre as sequências de ensino, né? Eu tive a oportunidade de ler um livro, vou indicar ele aqui agora, que é um livro publicado em 2018, tá? Que é esse livro aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, se vocês conseguem ver. Sequências de ensino de física orientadas pela pesquisa, experiências do PIBID, do Promestre e do UFMG, que o professor Orlando, inclusive, é o organizador desse material. E esse livro foi fundamental para mim quando eu estava já no final do meu mestrado e precisando entender de que maneira que eu ia categorizar algumas atividades que eu fiz, e foi fundamental para mim fazer a leitura desse livro. E realmente a discussão sobre como é que a gente estrutura as atividades investigativas, né?
de que maneira a gente vai fazer essas proposições e elas vão caminhar no entendimento da natureza investigativa mesmo e da própria natureza da ciência, eu acho que é uma questão fundamental aí para a gente discutir, debater, né? Bom que a gente tem esse momento do ENESI, nós provavelmente vamos ver muitas respostas a isso em vários ambientes diferentes, né? Vindo de várias pessoas, mas eu acho que a parte, essa busca pelo consenso é parte da ciência, né? E é isso que a gente está fazendo. Isso. O Orlando está trazendo aqui que esse livro, gente, que eu estou apresentando para vocês aqui, a versão impressa dele, é um e-book. Ele tem esse livro como um e-book também, se alguém tiver interesse. E ele traz algumas atividades investigativas, algumas atividades propostas, algumas sequências de ensino propostas e que tem um viés bem investigativo, tá? O Orlando está dizendo aí que se alguém tiver interesse, é só mandar o e-mail para ele, solicitar que ele envia gratuitamente aí o e-book, tá bom? Isso, Marina trouxe, né, aqui para a gente. Isso é muito importante porque para nós que fizemos a graduação há mais de 10 anos, o mestrado com essa concepção de ensino investigativo se torna um grande desafio para a nossa mudança como professor, é verdade. Nós vamos ver, vamos ter uma mesa redonda, sabe, Marina, justamente trazendo essa questão da BNCC e, a Sueli está chegando aqui, mas da BNCC e o ensino investigativo, né, onde minha orientadora Eliane vai falar um pouquinho sobre essas convergências, né? Onde a BNCC traz essa hipótese ou não traz essa hipótese, quer dizer, depois, quem tiver interesse, vai ser bem legal, tá? Se vocês quiserem, tá? Eu acho que vai ser bem interessante. Cândida, envia um e-mail para o Orlando, orlando@fai.ufmg.br, ele diz que responde ao e-mail, tá? Envia o e-mail para ele lá. Orlando, você quer falar? Aliás, Orlando já abriu, né? Parabéns a todos vocês, docentes, professores. Orlando, que foi meu professor na faculdade, né? Parabéns também a você e a todos nós que estamos aqui pensando numa educação de qualidade. Então, eu esqueci de abrir falando sobre isso. Orlando, fica à vontade. Obrigado. Então, esse livro é uma... eu acho que o que ele tem de interessante é que nós reproduzimos as sequências de ensino que a gente construiu no PIBID, nesse período, e em projetos com alunos do Promestre. E tem um capítulo de apresentação e análise ou do desenvolvimento dessas sequências e a sequência propriamente dita, as atividades para alunos, né? Então, eu acho que é bacana e a tentativa é fazer mesmo isso chegar aos professores e que eles, não para reproduzir o mesmo, mas para incentivar essa produção, né, e reprodução de materiais com essa orientação, né? Sempre que a gente pega alguma coisa que outro professor desenvolveu e a gente põe a mão como professor, a gente dá um caráter pessoal, a gente seleciona coisas, a gente diminui e formata, né? A pesquisa do Igor, que foi relatada aqui nessa coisa, é uma tentativa disso, que uma das sequências que está no livro é essa sequência de energia solar fotovoltaica, que ficou muito extensa e com muita pretensão, assim, abrangendo diversos aspectos dessa temática. E nem sempre os professores têm tempo para dedicar tanto tempo assim em sala de aula para esse tipo de coisa. Então, o problema é como é que você ajusta isso, né? Que decisões toma, o que privilegia, né? Que dilemas profissionais acabam orientando essas escolhas, né? Isso. Mas muito satisfeito de ouvir aqui os relatos dessa sessão, muito ricos, muito intensos, né? Está todo mundo de parabéns, bacana mesmo. Perfeito, Orlando. Muito obrigado.
Obrigado a todos os presentes, tá? Eu tô respondendo um por um aqui. Algumas pessoas colocaram, Orlando, o e-mail aqui no chat e pedindo que você enviasse, tá? O próprio Felipe. Mas eu vou pedir a vocês o seguinte, porque eu não acredito que o Orlando vá ter acesso a isso posteriormente. Então, eu acho que o ideal seria que vocês peguem o e-mail dele e enviem para ele, tá? É orlando@fai.fmg.br, porque senão fica complicado ele ir buscando aqui, né, Orlando? Tô falando bobagem? Assim é mais fácil. Mandando por meu e-mail, aí não fica esquecido. Tá? Eu sou meio distraído. Não é, não. Extremamente atencioso, sempre. Tá? Parabéns. Parabéns a todos mais uma vez. Obrigado. Tá? Eu fiquei muito feliz de estar com vocês aqui. Tá? É um desafio a formação docente, né? Buscando aí uma formação que seja diferente desse ensino tradicional, né? Desse ensino de bancada, nessa coisa de faz isso, faz aquilo. Né? Então, buscar essa formação e participar dessa mesa aqui trouxe muitas ideias interessantes. Tá? Espero que vocês também tenham ficado felizes de estar presentes aqui. Fiquem à vontade para abrir o microfone, se despedir, falar o que desejarem, tá? Agora, meio-dia, eu vou encerrar a reunião, tá? Aqueles que desejarem sair, muito obrigado. Bruno, muito obrigado. Foi muito bom. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Tchau. Tchau, tchau, professor Bruno. Muito obrigado. Até mais. Forte abraço a todos. Obrigado, Cleiton. Nos vemos novamente, tá? Daqui a pouco nos vemos em outros momentos. Um abraço. Okay, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sueli, se você tiver dúvidas, tá, com relação ao compartilhamento, eu posso te orientar aqui agora, nesse momento. Você está por aí ainda ou já saiu? Porque o compartilhamento, Sueli, todos presentes na sala, eles têm autorização para compartilhar, tá? Então, basta você ir aí embaixo em Share Screen, tá? Tem um quadradinho verde, se você quiser. Share Screen, você vai ser capaz de compartilhar a sua tela, tá? Isso você compartilha seu trabalho, no caso, a apresentação do PowerPoint, tá bom? Você vai apresentar na sala 1 também, Sueli, à tarde? Pode ficar à vontade, tá, Sueli? Eu estou por aqui ainda. Aí embaixo tem a página Share Screen. Pronto, é aqui mesmo, Will. Sueli, seu microfone está aberto. Se você falar, a gente pode conversar também, tá? Tá, professor. Está fechado. Então, eu já compreendi. Eu estava com essa dúvida mesmo, mas eu já vi aqui o botãozinho, viu? Perfeito. Você quer testar? Quer testar? Eu estou à sua disposição. Quer testar? Eu estou à sua disposição. Tá, eu estou com o slide aberto aqui. Eu acho que eu tenho que fechar ele primeiro, né? Não. Pelo contrário. Você mantém ele aberto, tá? É o PowerPoint? É, PowerPoint. Mantenha aberto no PowerPoint. Quando você for lá embaixo em Share Screen, vão aparecer várias janelas. As suas janelas, se todas estiverem abertas, vão aparecer aí. Você escolhe o PowerPoint e aperta o botão Share. Se tiver em inglês, tá? Se tiver em português, compartilhar mesmo. Perfeito, ó. Perfeito. Apareceu para mim. Pode então abrir, se você quiser abrir, você vai em Ctrl F5 e você vai abrir a apresentação de slide. E aí a gente já vai... Poxa, você orientando da Britia? Da Viviane Britia? Eu e a Brasil aí, que das duas pesquisas que vamos apresentar.
Perfeito, perfeito. Viviane é fantástica. Uma Viviane das primeiras atividades investigativas que eu usei alguns referenciais dela sobre a natureza da ciência, se não me engano. Tá? Aspectos que muito legal. interessantes. Eu já tenho, eu e a outra colega, nós defendemos em 2018 já tem um tempinho. Não, perfeito, mas nunca é tarde para poder estar apresentando. Minha colega prosseguiu, está fazendo doutorado e eu dei uma paradinha. Ah, nem me fale, somos dois. Somos dois, eu também estou no mesmo processo. E agora com a pandemia, né, a gente ficou meio assim... Aí eu estou buscando uma questão, sabe? A verdade é essa, sabe, Sueli? Então, assim, meu programa, aqui, ele se juntou com um programa de matemática e a intenção é trazer o doutorado também para aqui para a UESP, né? Uhum. E aí eu estou aguardando, porque para sair, para ir para Salvador, como minhas colegas estão fazendo lá na UFBA, eu não tenho como, né? Eu tenho pais idosos e tal, um filho adolescente. Aí para mim é meio complicado fazer isso. Mas eu estou pensando no futuro. Vai dar certo. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir daqui a pouco ter uma boa questão e encontrar um bom orientador. Essa linha aí de metodologias ativas, né? De práticas epistêmicas, nessa linha de formação. Né? Você viu a palestra ontem do Greg Kelly sobre práticas epistêmicas? Eu assisti. Fantástico, né? Interessante, né? Inclusive, a Lúcia Saceron, ela fez o pós-doc, eu acho que dentro dessa perspectiva, né? De práticas epistêmicas. Sim, exatamente. Ela participou da minha banca aqui. Poxa, parabéns, que legal, que legal. Uma pessoa de peso para avaliação do trabalho. Só teve LAPEF aqui, teve a Saceron, teve a Brícia, né, que é a minha orientadora, e teve o Maxwell Siqueira, que também foi do LAPEF também, que é professor da UESP. Aí legal. Todos eles, né, do LAPEF. Então, Lúcia disse que foi a banca mais LAPEF que ela participou. Isso é muito bom, parabéns. Então tá bom, hein? Sueli, mas é isso, tá? Pode interromper o compartilhamento, você vai ver uma teclinha aí para você interromper. Stop share, né? Isso. Prontinho, perfeito. Vai lá, Sueli, você tem que sair antes de mim, eu vou até avisar o Felipe. Felipe, se você estiver por aí, você tem que sair também, porque se eu tirar vocês da reunião, vocês não vão conseguir entrar tarde, tá bom? Eu vou sair aqui, então. Pode sair, então. Um abraço, tchau, tchau, até a tarde. Felipe. Felipe Meet, né? Oi? Isso, perfeito.